Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu vou te contar por que eu decidi estudar psicologia. Eu me chamo Thiago, tenho 19 anos, eu curso psicologia e terminei meu primeiro semestre recentemente e eu relatei esse meu primeiro semestre aqui nesse canal, então eu te convido a assistir esse vídeo se você ainda não viu. E se você é novo aqui no canal, eu também estou aqui te convidando, ficarei muito grato se você vir fazer parte desse canal, se inscrevendo aqui, deixando o seu like, deixando um comentário e, se possível, compartilhando esse vídeo. Bom, assim como a maioria das crianças, né, eu tinha uma vontade de ser o profissional das profissões mais conhecidas, digamos assim. Então, bombeiro, policial, é, jogador de futebol, essas eram as opções que eu conhecia e que eu já pensei quando eu era mais novo em ser também. Até caminhoneiro, eu tive vontade uma parte da minha vida de ser caminhoneiro, principalmente porque eu e meu primo, a gente brincava de carreta, aquelas carretas de brinquedo mesmo, a gente desenhava com pedra no chão, uns trajetos, né? A gente fazia a rua, o estacionamento, e aí a gente pegava algumas coisinhas e ia botando dentro do caminhão, e aí a gente ia imaginando que éramos realmente caminhoneiros e aquilo era muito legal, era nosso entretenimento. Mas ali mais ou menos meus 11 anos, 12 mais ou menos, chegou um momento na minha vida que algumas coisas foram impactando bastante ela, né? É um momento que a gente começa a ter mais relações interpessoais, então a gente começa a criar mais vínculos afetivos, amizades, começa a entender um monte de coisa, relacionamentos novos vão aparecendo nas nossas vidas e aí a gente tem que lidar também com isso tudo. Enfim, é a fase que a gente começa a mudar realmente biologicamente, né? Os hormônios começam a ficar um pouco mais aflorados e etc. E o que veio junto com isso tudo foi sentimentos negativos, né? Eu tinha, né, um pouco mais aflorado algumas pendências, algumas carências, né, emocionais, e isso começou a impactar bastante a minha vida, desde novinho. E esse fato fez com que, aos meus 12 anos, mais ou menos, eu começasse a pesquisar o porquê que a gente sentia sentimento X, por que a gente amava, como que funcionava o amor, como é que funcionava a tristeza, por que ficávamos tristes, por que ficávamos felizes, por que a gente tinha comportamento X e Y, e eu começava a pesquisar isso ali no Google, já tinha um acesso muito fácil ao Google, e nessas pesquisas, querendo ou não, vão aparecendo assuntos que são relacionados a esse tipo de pesquisa. Então, psicologia foi um desses assuntos. E quando eu conheci psicologia e eu comecei a ver ali por cima mais ou menos o que fazia, que tinha, né, principalmente a clínica, terapia e etc., eu comecei a me interessar, comecei a ter vontade de saber realmente como é que funcionava aquilo e eu ia pesquisando aos poucos. E aí foi o momento que eu sabia que existia psicologia. Eu conheci psicologia assim, existe psicologia. Depois conheci também psiquiatria, enfim, conheci outras profissões ali, né, ao decorrer da nossa do nosso amadurecimento, a gente vai conhecendo algumas coisas e foi o que aconteceu comigo também. Um outro fato que me levou a pensar um pouco mais em psicologia, a pesquisar um pouco mais, fazer testes vocacionais, foi que as pessoas, naturalmente, elas me procuravam para que eu aconselhasse elas, para conversarem comigo também, para expor alguma situação, para confiar um segredo. As pessoas sempre tiveram essa liberdade comigo, sem eu precisar mostrar que elas poderiam ter, entende? Então, às vezes eu estava numa roda de amigos ou então estava em casa e chegava uma mensagem no WhatsApp, no Facebook e conversava, falava, então, tô pensando nisso, tô passando por isso, essa fase tá fazendo com que eu me sinta assim, pô, não sei se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. E eu confesso que eu era muito imaturo, né? E querendo ou não, mesmo sendo imaturo para saber responder da melhor forma,
da forma mais sábia para as pessoas quando vinham me perguntar, ainda assim eu tive um amadurecimento um pouco acelerado. Então, eu acho que isso tudo influenciou também, pelo fato de eu sempre estar presente em locais, conviver com pessoas mais velhas. Eu comecei a ter alguns hábitos que são de pessoas mais velhas, né? Então, eu acho que esse amadurecimento e essas relações que eu tinha fora externo, principalmente fora da escola, contribuíam para que eu amadurecesse mais rápido e que as pessoas me vissem como uma pessoa um pouco mais confiável, talvez, para expor um sentimento, um segredo, etc. Então as pessoas vinham conversar comigo, vinham falar que, por exemplo, o que mais acontecia era: eu tô gostando de alguém, e como é que eu faço para falar com essa pessoa? Como é que eu faço para expor? Ah, essa pessoa, ela reagiu de uma forma negativa ao meu sentimento. E aí eu ia conversando, ia tentando ajudar da melhor forma, e mesmo sem ter a base nenhuma de conhecimento, de sabedoria, de experiência de vida para ajudar, mas eu sempre tentava ajudar da melhor forma. Basicamente foi isso, eu fui levando para esse lado de, pô, isso aqui, querendo ou não, tem a ver com psicologia, porque querendo ou não, quando a gente tem interesse por psicologia, um dos principais pontos é gostar, né? A gente tem essa predisposição, geralmente, para dar conselhos, para tentar mostrar para a pessoa alguma solução para alguma coisa. Mesmo hoje já sabendo que psicólogo não dá conselho, que psicólogo não toma decisão por você, não fala o que você deve fazer, naquele momento eu achava que era isso, né? E querendo ou não, eu acredito que é uma das predisposições que nós temos que ter, apesar que durante o curso a gente vai vendo que não é tão assim, mas eu acho que essa vontade de ajudar, essa vontade de aconselhar, de tentar mostrar um ponto de vista mais positivo, ou que você possa tirar coisas positivas, contribui muito para a formação, para o estudo e para você realmente entender se aquilo é para você ou não. E durante esse processo, né, de ajudar as pessoas, né, da melhor forma, eu fui entendendo que isso era uma coisa que eu gostava de verdade, porque no início as pessoas vinham falar comigo porque confiavam uma informação a mim, porque achavam que eu era a pessoa ideal. E depois eu comecei a entender que eu gostava de ser esse tipo de pessoa. Gostava quando um amigo, uma amiga vinha conversar comigo e pedir alguma ajuda para alguma coisa, porque eu gostava de dar conselhos. Eu achava que eu tinha um certo conhecimento, uma, uma experiência de alguma forma, uma visão de mundo diferente da pessoa que eu pudesse ajudar ela a enxergar do mesmo jeito que eu via. Hoje, claro que eu entendo que não é bem assim que funciona a psicologia. Então isso só foi potencializando eu começar a querer entender mais como é que funcionava a psicologia, saber as áreas de atuação, como que funcionava e o que podia agregar ali para o meu conhecimento como pessoa, para que eu me entendesse um pouco, para que eu pudesse ajudar as pessoas, para aquele primeira motivação que eu tinha lá no início, que era entender os meus sentimentos, o que me machucava, como que eu podia lidar com eles de uma melhor forma, como que eu podia ser mais efetivo e tentava achar respostas para isso. Então, foi só tendo mais interesse, potencializando mais ainda essa minha vontade de cursar psicologia. E quando chegou ali no meu ensino médio, eu tinha certeza que era isso. Teve uma fase que eu pensei em outras profissões, é claro, acho que todo mundo já passou por isso, que eu pensei em pedagogia, eu pensei em filosofia, eu pensei em história, eu já pensei também em direito, porque são áreas que eu tenho bastante interesse, né? E tinha mais interesse naquela época. Depois de um tempo eu fui vendo que psicologia era de fato para mim, era aquilo que eu queria estudar, é isso que eu quero, é isso que eu vou correr atrás. E finalmente, né, nesse ano de 2023 eu pude ter a oportunidade de começar a cursar psicologia. Esses foram os motivos, né, que contribuíram para que eu decidisse escolher cursar psicologia. Adianto que se você tem vontade de estudar psicologia e tá aí com esse receio de para mim ou não, se você tiver a oportunidade de iniciar,
né, em uma instituição particular, numa instituição pública, eu te aconselho a enfrentar esse desafio, a se permitir a estudar, a conhecer, a entender de fato se isso é para você, porque quando a gente entra na faculdade, a gente começa a ter umas outras visões da psicologia, a gente entende que não é aquela pontinha do iceberg ali que a gente conhece por rede social, por boatos, por vídeos, tem muita coisa aí pra gente aprender, né? E aí a gente vai desmistificando algumas coisas. Mais uma vez, se você é novo aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever, a deixar seu like, deixar um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo para algum amigo que tem interesse em psicologia ou que cursa psicologia também. E também vou te convidar para me seguir lá no Instagram, estou começando a produzir conteúdo de psicologia, coloquei lá alguns princípios éticos do profissional de psicologia e recentemente eu postei benefícios da psicoterapia. É isso. Muito obrigado, até a próxima e um beijão e espero vocês no próximo vídeo, fechou?